Boa tarde, pessoal. Meu nome é Professor Levi, vocês me conhecem já do YouTube. E eu estou aqui para falar sobre supercondutores hoje com vocês, tá? Bom, vejam bem. Por quê? Porque eu estou com a ideia de um motor realimentado. Esse motor realimentado, se ele tiver colocado numa situação o supercondutor, ele pode ser aplicado tanto nas linhas de transmissão, né, para você minimizar as perdas, tá certo? Nos cabos de energia, como na minha ideia do motor realimentado. Eu estou falando da minha ideia do motor realimentado. Ele se auto-realimentar, tá? Como uma turbina a vapor, que quando você tem alguma perda de vapor, você retroage essa perda de vapor para ajudar no rendimento da própria turbina. Então, estou falando aqui de motor realimentado com supercondutor. Bom, quero falar um pouquinho sobre o supercondutor CaTiO3, que é o óxido de cálcio e titânio, tá certo? É um mineral, tá certo? É um cristal, são chamados cristais ortorrômbicos, né? E são pseudocúbicos, tá certo? Bom, a característica desse cristal, desse mineral, a característica desse mineral, que é um cristal que tem a forma de cristais ortorrômbicos, tá? É que ele trabalha a menos 183 graus Celsius. Ele já tem, ou 90 Kelvin, ele já tem as características de supercondutor. Aí vocês vão falar, mas Levi, menos 183 graus Celsius ainda é muito baixo. Não, baixo é, deixa eu só terminar aqui a conclusão da leitura aqui, que eu já preparei. Ele é chamado de supercondutor de alta temperatura, porque o supercondutor mesmo, ele trabalha próximo ao zero absoluto, menos 273,73 graus Celsius, tá? Deixa eu ver aqui. Conduz corrente elétrica sem resistência e sem perda. Mas esse chamado supercondutor de alta temperatura é porque, claro, se você utilizar nitrogênio líquido, que é um gás que chega a menos 195,8 graus Celsius, você consegue, como você tem algumas empresas já estão desenvolvendo cabos com nitrogênio líquido. Você tem o trem-bala, que ele usa também o supercondutor com nitrogênio líquido. Mas eu não estou falando de uma maneira artificial para você fazer o supercondutor ter as condições de supercondutor, tá? Que a entropia chega a quase zero pela segunda lei da termodinâmica. Deixa eu ligar aqui meu computador só um instantinho. A entropia chega a quase zero pela segunda lei pela terceira lei da termodinâmica. Desculpa. A primeira lei da termodinâmica, essas três leis da termodinâmica são muito importantes. A primeira lei da termodinâmica diz que somatório de energia em joules do universo é constante. A segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Então se não houver um controle, a coisa fica desorganizada. É chamada entropia. E a terceira lei da termodinâmica diz que a próximo do zero absoluto, que é menos 273,73 graus Celsius, próximo desse zero absoluto, você tem uma entropia muito pequenininha. Então, se eu, por um processo artificial, vamos dizer assim, congelar por nitrogênio líquido, utilizando esse gás, baixar bastante a temperatura para 195,8 graus Celsius, que se aproxima bem dos menos 273,73 graus Celsius, eu tenho uma maneira artificial de tornar aquele elemento supercondutor. Mas existem supercondutores de alta temperatura. Por que alta temperatura? Porque ele está um pouco distante do menos 273,73 graus Celsius. Ele também está próximo do nitrogênio líquido, que é de menos 195,8 graus Celsius, ele está a menos 183 graus Celsius. Então, se eu já tenho ele numa temperatura bem acima do zero absoluto, menos 183 graus Celsius, ele é chamado... E aí sim, com um processo externo,
um nitrogênio líquido, por exemplo, eu vou tornar o meu CaTi, seu óxido de cálcio e titânio, como eu falei, um mineral, que são cristais ortorrôncicos, pseudocúbicos, eu vou tornar ele de 90 kelvins ou menos 183 graus Celsius, eu vou conseguir fazer com que essa temperatura dele baixe mais ainda. Tá certo? Então, o meu motor realimentado, a fiação do meu motor realimentado, você tem que usar um supercondutor de alta temperatura. Tá? Então, se eu tiver um motor realimentado utilizando um supercondutor de alta temperatura, ainda com a ajuda do nitrogênio líquido, então eu vou conseguir fazer, com certeza, minimizar bastante as perdas, porque o que é a definição de supercondutor? É sem resistência e sem perda. E se não tiver resistência, se não tiver perda, eu posso realimentar o meu motor sozinho. Esse eu estou falando quando ele é sozinho. Realimentado sozinho, não é ajudado por outro não. Feita a invenção lá do americano, ajudado por outro não. Quando é ajudado por outro, tem que comutar, tá no vídeo meu anterior. Quando eu estou falando ele sozinho, ser realimentado sozinho, utilizando supercondutor de alta temperatura, que eu já expliquei aqui, e nós da área de física e os físicos, né, estão tentando explicar por que um elemento como CaTi CaTiO3, que é o óxido de cálcio e titânio, tá corrigindo, CaTiO3. Por que o óxido de cálcio e titânio, ele funciona como um supercondutor de alta temperatura? Tá? Então o meu invento, a minha ideia pioneira do motor realimentado sozinho, imagine, esse aqui é o meu motor, eu vou realimentar ele sozinho, sem mais ninguém, e vou usar o óxido de cálcio e titânio, o CaTiO3, tá certo? Com a ajuda do nitrogênio líquido, que é o que eles fazem também no trem-bala, tá? Que é o que eles fazem também em determinados cabos, tá certo? Então, na nossa indústria nacional, se nós pegarmos um motor e realimentar ele usando um supercondutor de alta temperatura, o CaTiO3, que é o óxido de cálcio e titânio, e ajudado também, você pode empregar isso nos carros, você pode empregar isso no trem-bala, eu posso empregar isso no meu motor realimentado, fazendo com que o meu motor realimentado, a bobina do estator e a bobina do rotor sejam supercondutores refrigerados por nitrogênio líquido, e um supercondutor a ser utilizado é o supercondutor de alta temperatura, o CaTiO3, ou o óxido de cálcio e titânio, que o pessoal da área de engenharia e o pessoal da área de física está querendo uma explicação melhor por que esse cálcio de titânio, por que o óxido de cálcio e titânio, que é o CaTiO3, se comporta como um supercondutor de alta temperatura. Na minha opinião, que estudo física há muito tempo, na minha opinião, é porque é um mineral cristal ortorrômbico. É um que tem uma formação pseudocúbica. Então a formação pseudocúbica dele proporciona a facilidade da passagem dos elétrons. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, respeitando os agnósticos. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, mas estou pedindo ao empresário que me ajude a investir, e nós brasileiros a produzir um motor que seja realimentado, ele se realimentando e gerando com um supercondutor e sendo ajudado por nitrogênio líquido, que é o que fazem em cabos lá fora, que é o que fazem no trem-bala, e a nossa indústria nacional tem condições de fazer isso. Eu só peço que um empresário nacional ou internacional me ajude a montar esse equipamento que na teoria ele funciona. Se funciona para o cabo, se funciona para o trem-bala, vai funcionar também esse supercondutor de alta temperatura, ajudado pelo nitrogênio líquido, vai fazer com que eu realimente o meu motor com as perdas, sem resistência, e com as perdas tendendo a zero, que na minha opinião, a explicação física disso é porque a formação dos cristais
ortorrômbicos se encaixam na terceira lei da termodinâmica, que quando a temperatura chega muito próximo do zero absoluto, a desorganização, a entropia também chega muito próximo do zero. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo e mais uma vez um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, respeitando os agnósticos também, mas ajude o engenheiro Levi a investir no motor realimentado. Eu preciso apenas de alguém que tenha o capital, porque Deus nos dá a saúde, Deus nos dá, ao qual eu creio, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a inteligência através do estudo, através do trabalho, mas eu também preciso de investimento para me ajudar a pôr em prática a ideia do meu motor realimentado com supercondutor de alta temperatura que se encaixa na terceira lei da termodinâmica, provavelmente com uma entropia muito baixa e ajudado por nitrogênio líquido. Mais uma vez, aguardando a ajuda de um empresário na formação desse motor. Imagine, para terminar, esse meu lápis é o gerador ou motor, porque o motor é um gerador funcionando inversamente no sentido da corrente. Então imagina, isso aqui é um gerador, eu realimento ele com supercondutor, ele trabalha sozinho durante um determinado tempo e eu vou dando ganhos nele como a gente faz na eletrônica, com ripples, com bancos de capacitores, e aí é um outro detalhe que está dentro do meu projeto que eu desenvolvi. Eu só preciso da ajuda de um empresário para pôr em prática essa teoria que funciona. O motor realimentado com supercondutor funciona, porque funciona no trem-bala e funciona também em cabos que eles refrigeram com nitrogênio líquido, minimizando a entropia, encaixando na terceira lei da termodinâmica. Muito obrigado, um abraço. O meu e-mail é levivelustosa@hotmail.com. O meu telefone é 21 Brasil, Rio de Janeiro, Santa Rosa, Niterói, 998 51 7288. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço a todos. Eu espero a ajuda de um empresário para pôr em prática esse invento nacional, esse invento brasileiro do motor realimentado sozinho, não é ajudado por outro não, sozinho. Obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo. Me dê licença, vou desligar a câmera. Muito obrigado.